Boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho. Neste dia que o nosso Pai nos confere. E nós que aqui nos encontramos, estamos por benesse de Jesus. Todos somos necessitados e nós que aqui nos encontramos, com certeza, ouvimos a afirmação de Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Ou seja, esse aliviar nós podemos aqui interpretar como o estudo do Evangelho. Sejam todos bem-vindos e que Jesus possa nos abençoar. Que possamos nós, na noite de hoje, levar daqui aquilo que aqui viemos buscar. Somos necessitados, todos. Como diz Emmanuel, somos doentes do corpo e doentes da alma. Aqui viemos para curar a nossa alma. E a reflexão da noite prender-se-á no capítulo 12, versículo 35 do Evangelho de Jesus. A anotação é de João. Diz: andai enquanto tendes luz. Jesus afiançara a todos nós que nós somos luz. Disse: vós sois luz, brilhe a vossa luz. E aqui ele diz: andai enquanto tendes luz. Esse brilhe a vossa luz não é acender uma vela, ligar uma lâmpada ou qualquer assemelhado. Esse brilhe a vossa luz são os exemplos, é a vivência do Evangelho. E andai enquanto tendes luz significa enquanto estamos encarnados e temos a oportunidade de fazer o bem, que é o único remédio que nós temos para a cura dos nossos males da alma, a vivência do amor. Vivemos momentos muito difíceis no planeta Terra, convulsões sociais em todos os locais, nos quatro cantos do mundo, da nossa nação, do nosso município e, por que não dizer, muitas vezes dentro do nosso lar. Necessário se faz, irmãos, que voltemos a Jesus. Necessário se faz que vistamos o Evangelho no nosso dia a dia. Sabemos o Evangelho de cor. Muitas vezes alguém é capaz até de dizer aí, eu já ouvi, quantas palavras tem a Bíblia, quantos capítulos, versículos, mas não sabemos amar, não sabemos respeitar, não sabemos tolerar, não sabemos compreender e queremos paz, queremos alegria, queremos felicidade, queremos saúde, mas digo-vos que nada disso alcançaremos se não colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Ame o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo significa respeitar os sentimentos.
Não é outra coisa. Amar o próximo como a si mesmo é respeitar os sentimentos das pessoas, é respeitar os posicionamentos das pessoas, é respeitar aquilo que ela é e como somos. E como somos. Nós sabemos o que somos e como agimos. É por isso que eu trouxe para a noite de hoje, por inspiração, um tema que eu rotulo como o tempo urge. O tempo urge. Ou seja, é agora. Não é amanhã. É agora e não o amanhã. Aquilo que é imprescindível, é iminente, aquilo que é indispensável. Então, meus irmãos, passemos a reflexão com a seguinte palavra. Hoje é o tema fundamental nas nossas proposições do tempo. Ou seja, hoje, agora, é a tomada de posição daquilo que nós queremos, daquilo que desejamos. Ontem, acabou. O que é ontem? Ontem é a retaguarda. Passou. Amanhã é por vir. É futuro. Então a oportunidade de nós corrigirmos as nossas falhas não é ontem, porque ontem passou, e não é amanhã, porque nós não sabemos o amanhã. É agora. Vamos mudar. Eu tenho dito, não vamos eleger, como muitos elegem, o Dia Internacional da Dieta. Segunda-feira eu começo. Não, a dieta tem que ser hoje. Então vamos começar hoje. Hoje é o dia de começar as experiências que nos melhorem, que nos reajustem. Hoje é um dia importante para nós consultarmos um livro, uma página do Evangelho, ou de uma lição de moral cristã, ou de escrever algo a alguém. Não são só os médios que nós achamos que fazem psicografia. Todos nós somos médiums. Que psicografam. Qualquer um de nós aqui, irmãos, podemos ser médios da psicografia, basta que queiramos, eduquemos a nossa mediunidade, faculdade mediúnica, estudando e exercitando. Não é fácil. Quando eu iniciei na casa, há muitos anos, estudei muito, gostava muito dessa faculdade da psicografia, estudei, passei 5 anos estudando, no exercício, e nunca escrevi uma palavra. E quando dos estudos, dizia, não, mas de uma hora para outra desabrocha essa faculdade. Nós precisamos persistência. E assim foi. E desabrochou. Aí quando nós tínhamos as atividades às segundas-feiras, antes da pandemia, nós psicografávamos 1h30, 2 horas, ininterrupta.
Então todos nós. Então vamos escrever alguma coisa a alguém. Hoje não se usa mais papel, felizmente ou infelizmente, não sei. Mas escrevamos então uma mensagem de alento, de esperança, de conforto, pelo sistema eletrônico. Mas não, muitas vezes nós preferimos repassar algo que não nos conforta, porque, ou seja, uma fofoca, uma calúnia, que hoje tem muito por aí, fake news, né? Nós temos vergonha de escrever algo de bom, repassar algo de bom para alguém. Então, através desse encontro, através dessa mensagem, nós podemos encetar a esperança. E a esperança é a luz do cristão. Nunca se viu tanta intolerância como estamos tendo no nosso dia a dia aqui no Brasil. Nós não estamos certos. E nós não estamos errados. Quem é capaz de dizer, não, você está certo, eu estou errado. Eu estou certo e você está errada. Jesus disse-nos que não julgueis para não serdes julgados. Então, para que tanta intolerância? Na parte da manhã, conversávamos com uma médica, e eu disse, tudo que tem o I e o N, o IN, faz mal para nós. Mas como assim? Onde tem o IN? Intolerância, impaciência, só que é com M, né? Impaciência, incompreensão, intemperança, que é desequilíbrio, e assim vai. Só dá uma olhadinha que nós vamos encontrar. Então, por que nós não execramos essas duas letras e começamos a exercitar tolerância, compreensão? Nós não gostamos que alguém tolere os nossos atos? Sim, gostamos. Nós não gostamos que alguém nos compreenda? Adoramos, ficamos felizes, ávidos. Mas só que hoje é o dia de estender as mãos aos que nos fizeram adversário. Por exemplo, aquilo que Jesus diz: concelie-te com teu adversário enquanto estiver a caminho com o outro. A conciliação. Hoje não há conciliação. A conciliação também foi varrida do nosso vocabulário. Foi varrida. Vamos conciliar. Vamos conciliar, meus irmãos. Quantas mágoas se convertem às vezes em crimes por não compreender ou por não saber esperar um minuto, quando nervosos, quando coléricos, quando odiosos. Se nós tomarmos um posicionamento, com certeza vai dar algo que nós vamos nos arrepender lá na frente. Mas se hoje, aconteceu hoje, eu digo, não, amanhã eu resolvo. Amanhã nos levantamos, passou tudo. A esponja do tempo apaga essa raiva. E aí não vai ter confusão. Então, quantos pequeninos ressentimentos se transfiguram em separações seculares. Paremos para pensar nós. Tudo se transforma no tempo, meus irmãos. E o tempo é hoje. Não foi ontem e não será amanhã. É o hoje. Amanhã eu vejo isso. Olha, confesso de coração,
Eu muitas vezes não peço algo para ser feito, porque eu não gosto de ouvir essa palavra, amanhã eu faço. Nós temos condições, sim. Nós temos. Porque amanhã eu faço. O amanhã, meus irmãos, não nos pertence. E amanhã já nós vamos ter os outros afazeres. Se nós não temos conta hoje, como é que vamos dar conta amanhã? É a mesma coisa. Não, amanhã eu vou me reconciliar com o João dos Anzóis. Amanhã eu vou lá pedir desculpa. Mas se nessa noite ele morrer, desencarnar, ou você vier a desencarnar, o que vai acontecer? Ou você vai sofrer um processo obsessivo, ou você vai ser um obsessor. Por exemplo, se alguém nos faz mal, se a gente passa a se odiar aqui, a gente leva o inimigo junto quando desencarnar, meus irmãos. A morte não transforma, não. Por isso que nós temos que estudar, inclusive, a questão da morte, que é o único fato certo. Então não vamos deixar para amanhã. Quem nos impede? Quem nos impede de fazer o bem no dia de hoje? Ah, mas os caras aí me pegaram, me amarraram ali, e eu não posso ir lá fazer o bem para o fulano de tal. Pode sim, vai em pensamento lá. Pensamento ninguém prende. Quem prende o pensamento somos nós. O tempo é como luz solar, como a luz solar. O que é dado para mim, é dado a vocês. Agora, eu pego os raios solares se eu quero, se eu não quero. Só que se eu não receber os raios solares, o que vai acontecer com o meu corpo? Nós sabemos. Nós vamos ficar doentes, porque nós precisamos da vitamina, do sol. Então o sol é dado igual a todos nós. Então observemos o tempo que se chama hoje, meus irmãos, hoje. E vamos relacionar os recursos que nós temos, aquilo que nós dispomos, os olhos que veem. Como disse Jesus, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Tem uma lição, Palavras da Vida Eterna, que ela fala sobre os olhos. Emmanuel, nós temos os olhos, olhar de ciúme, nós temos o olhar da concupiscência, nós temos o olhar da maledicência, nós temos o olhar de ódio, nós temos o olhar interesseiro, nós temos o olhar de ciúme, e assim por diante. Nós temos ouvidos que escutam, temos o verbo, que é a palavra, e temos cérebro que faz com que nós consigamos mover as mãos e os pés. A nossa locomoção é através do céu. Nós temos tudo. O que é que nós precisamos? Será que não é um pouquinho de boa vontade? Porque de vontade todos nós temos, a boa vontade não adianta. É preciso que tenhamos boa vontade. Então vamos nos valer do momento e vamos fazer algo de bom. E nós podemos, meus irmãos, nós podemos. Como é bom, como é gratificante, como é salutar, como é maravilhoso
quando nós recebemos de alguém algo ou alguma coisa que nos conforte ou que nos alivie uma dor física ou moral. Como é bom! Ai, um anjo veio na minha vida. Você também é anjo. Então, se é bom, se nós gostamos daquilo que veio, por que nós não distribuímos? Por quê? Porque se nós distribuirmos, vai voltar em dobro para nós. Tudo que nós fizermos aos outros volta em dobro para nós, seja de bem ou de mal. Trago aos irmãos uma história que está no livro Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier. Sobre o tempo. Quando o Senhor determinou que algumas das virtudes celestes viessem ao mundo, trazendo a felicidade para as criaturas, a fé acercou-se do homem antes das demais e disse-lhe compassiva a fé: o poder superior, ou seja, Deus, governa-nos o destino. Confia na providência do Pai misericordioso e aprende a contemplar mais longe. Quando eu usar o termo homem aqui, somos nós. O homem sorriu e replicou: o tempo urge. Viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente. Não aceito outras deliberações que não sejam as minhas. Aí veio a humildade e pediu: meu filho, não te vanglories do que possuis, porque Deus concede os recursos no momento preciso e retoma-os quando julga oportuno. Seja simples para contentar-te a ti mesmo. O tempo urge, exclamou o homem sarcástico. E se o minuto é meu, que me importa a eternidade? Gozarei o dia segundo meus desejos. Não tenho necessidade de submeter-me para ser feliz. Tudo bem. Chegou a bondade e suplicou: ajuda no caminho para que outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera, ou seja, à juventude. Sê compassivo e generoso. O rico pede cooperação fraternal, a fim de que a fortuna ou não encegueça, ou seja, cegueira. E o pobre reclama concurso para que a escassez não o conduza ao desespero. O homem: o tempo urge, gritou o homem, e não posso deter-me em ninharias. Quem dá, espalha. Quem nega, concentra. Minha defesa aparece em primeiro lugar. Veio mais uma virtude. Surgiu a paz e implorou: amigo, esquece o mal e glorifica o bem. Não entronize a discórdia, cede em favor dos necessitados, não te detenha no egoísmo voraz. O tempo urge, respondeu o homem, e se eu renunciar em benefício alheio, que será de mim?
Cedendo, perderei. Não guardo vocação para a derrota. Nova virtude. Em seguida compareceu a paciência e aconselhou: age com calma, não exija serviçais em toda parte, porque a tarefa dos outros é igualmente respeitável. Socorre os semelhantes, consciente das próprias necessidades espirituais. Não esmagues as esperanças dos pequeninos e atende à justiça onde estiveres. O tempo urge, repetiu o homem irônico, e as horas correm excessivamente apressadas para que eu me entregue a problemas de tolerância. Fixando direitos alheios, não perceberei os que me dizem respeito. Logo após, abeirou-se dele a compaixão, implorando: irmão, apieda-te dos fracos. O homem, o interpelado não permitiu continuar. O tempo urge, bradou. E a questão dos pusilânimes, ou seja, o medroso, o covarde, não, a questão dos pusilânimes não me atinge. Sou forte e nada possuo de comum com os inúteis e inábeis. Aí, a última, a caridade, o amor, A caridade apareceu e apelou: meu amigo, perdoa e ajuda para que a tranquilidade more contigo. Tudo passa na carne. A eternidade reside no coração. Porque não te amoldares à lei de amor, a benefício da própria iluminação. O homem, porém, redarguiu entediado. O tempo urge, deixe-me. Conheço o caminho e vencerei por mim. Quem perdoa, opera contra a dignidade pessoal. E quem muito ampara, desampara-se. Fazer o quê? Então, reconhecendo o Senhor, Deus, que o homem estragava o tempo e consumia a vida inutilmente, sem qualquer consideração para com as virtudes salvadoras, enviou-lhes alguns dos seus poderes de modo a chamá-lo a juízo. Ou seja, mandou uns companheiros para ele para que acordasse. Aproximou-se inicialmente a dor. Não lhe deu conselho nenhum. Privou-o do equilíbrio orgânico e acamou-o. Ou seja, desequilibrou o corpo e foi para a cama. O homem modificou o gesto e a linguagem, suplicando: quem me acode? Compadeçam-se de mim. Mas a dor respondeu apenas: o tempo urge. Logo após, veio a verdade e apodreceu-lhe o corpo, e o homem rogou. Olha a verdade. Apodreceu-lhe o corpo, o homem rogou: piedade, piedade, salvem-me.
A verdade, contudo, limitou-se a dizer: o tempo urge. Em seguida, veio a morte. O homem reconheceu-a apavorado e pôs-se a gritar: não estou preparado, socorro, socorro. A morte, no entanto, repetiu: o tempo urge, e arrebatou-lhe a alma. Sete virtudes, nenhuma serviu. 3 advertências. Então, meus irmãos, a vida humana, apesar de transitória, aqui, passageira, é a chama que nos coloca em contato com o serviço de que necessitamos para o crescimento espiritual. Então, apesar da nossa vida transitória, um dia, os 100 e poucos anos de existência. Então, nesse abençoado ensejo, ou seja, esse período da nossa existência, é possível resgatar, porque nós estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, para resgatar, ou seja, para pagarmos dívidas de amor. Dívidas de amor. Podemos resgatar, ou seja, fazendo o bem, através da compreensão, da tolerância, do amor em ti. Podemos corrigir. Nós não viemos à Terra para sofrer. Eu tenho dito, tenho feito palestra em outros locais dizendo que nós sofremos porque nós queremos. E tem uma palestra que diz: por que sofremos? Nós vamos ter dores? Sim. Mas é preciso que sejamos resignados, aceitar a nossa posição, porque nós estamos na situação que estamos, porque assim se faz necessário para o nosso progresso espiritual. E tudo que passa, nada é fatalidade, mas sim aquilo que é necessário. Outra coisa, aprender. Aprender o quê? Aprender a ser médico, engenheiro, cientista, seja lá o que for. Nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. Os bancos escolares é outra coisa. Os estudos é outra coisa. Mas nós estamos aqui para aprender a amar, aprendermos a viver como irmão que somos. E não essa guerra que nós estamos vivendo. Hoje, nós não temos mais o duelo dos faroestes, ou o espadachim da época, enfim, os gladiadores. Hoje nós temos algo pior, que nós estamos duelando diuturnamente, o duelo mental, desejando o mal, ou fake news, seja lá o que for. É tão ruim que botamos o nome em inglês. É notícia falsa. Conquistar, reunir, conciliar, enriquecer-se no Senhor, ou seja, viver aquilo que Jesus nos ensinou. E Ele disse: andai enquanto tendes luz.
O que significa? É preciso aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. E não é amanhã. É hoje. É hoje. Se erramos hoje à tarde, tudo bem, erramos, daí nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, rumo à perfeição. Erramos hoje à tarde, mas não vamos mais errar. Se erramos em fazer algo errado, no nosso lar ou no trânsito, nós sabemos. Nós sabemos, então não vamos fazer mais errar. E cada dia nós vamos adicionando um pouquinho de mel, até que o garrafão de fel seja esvaziado do nosso coração. É possível? Claro que é possível, meus irmãos. Quantos séculos de dor. Quem não sente dor? Começando do Senhor aqui, terminando desse Senhor aqui. Quem não sente dor? Quem não sente dor física aqui nesse grande salão? Quem não sente? Todos nós. Desculpe a expressão. Nos entupimos de analgésico, nos afogamos em anti-inflamatório, e os bolsos cheios de ansiolíticos e tarja preta. Eu não estou dizendo que esses remédios não sejam necessários, mas e toda dor é oriunda do desequilíbrio da nossa alma. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. Se teus ouvidos, se a tua boca, no falar, no andar, se nós formos bons. Jesus ficou doente alguma vez, está certo? 33 anos. Ficou doente? Eu não sei. Então, meus irmãos, o ontem, bye bye. O amanhã não nos pertence. Mas aqui, agora, sim. Podemos sermos nova criatura? Podemos. É preciso ter boa vontade. Quando Jesus era procurado por doentes, paralíticos, cegos, eles diziam: mestre, eu quero ver, quero enxergar isso, aquilo. O que Jesus dizia? Se tu queres. Então é preciso que nós lubrifiquemos a nossa alma com esse fluido que Jesus diuturnamente dirige a todos nós. E se tivermos lubrificados, com certeza as engrenagens irão funcionar de forma adequada, meus irmãos. Basta que coloquemos em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? O tempo urge. Que possa Jesus nos abençoar. Possamos nós sermos novas criaturas a partir de agora. E tenhamos a certeza que frutos colheremos. Andai enquanto tendes luz, ou seja, enquanto temos oportunidades. Muita paz a todos, queridos irmãos, e que Jesus nos abençoe. Sempre, sempre, sempre. Que assim seja.